Olá, meu querido desbravador, seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. E se aqui é a minha casa, também é a sua casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agorinha mesmo e ativa o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos e de todas as novidades que ainda estão por vir aqui nesse nosso espaço. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito das células do tecido conjuntivo. Então, fica ligadinho, fica ligadinha, que hoje a gente vai comentar um pouquinho da diferença entre células residentes e células transitórias. E nessa aulinha de hoje também já vamos comentar a respeito do primeiro tipo de célula residente do tecido conjuntivo. Então, que venham os slides. Queridos desbravadores, meus amados alunos, estamos aqui com os slides de tecido conjuntivo, tá? Lembrando mais uma vez que essa é a segunda aula a respeito do nosso conteúdo. E nessa aulinha de hoje, o que será abordado? Falarei a respeito das células do tecido conjuntivo. E aí você me faz uma pergunta bem curiosa e bem interessante. Ô, professora Amanda, por que você está riscando a palavra células? O interessante é que quando a gente fala a respeito do tecido conjuntivo, é importante que a gente lembre que existem dois grupos celulares: células residentes e células transitórias, tá? Vê bem, se você analisa a palavra, fica fácil você entender que células residentes são células que serão fabricadas localmente e que vão permanecer no tecido conjuntivo. Em contrapartida, o outro grupo de células, que são as células transitórias, são aquelas que vêm de outros territórios e que, por algum motivo, podem vir a parar no tecido conjuntivo. E aí eu quero que você observe que aqui eu listei fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, células adiposas e leucócitos. Mas observe que aqui do lado de leucócitos eu coloquei uma estrelinha. E essa estrelinha tem um fundamento. Leucócitos não são células residentes. Leucócitos são células ditas transitórias. Por isso que podem ser consideradas como células do tecido conjuntivo. Entretanto, é importante, a gente abrir aí esse adendo, essa observação, para que você compreenda bem esse conceito de células residentes e transitórias, ok? Não te preocupa, que a gente vai ainda falar isso em outro conteúdo. Conforme eu disse a vocês, tecido conjuntivo é um assunto longo, então aqui no canal a gente vai ter várias aulas abordando esse tecido da forma mais prática e mais clara possível, ok? Especificamente neste vídeo de hoje, eu vou abordar os fibroblastos. Aí você pode me fazer uma grande pergunta, Por que, Amanda, começou exatamente abordando os fibroblastos? Amores, eis aqui, no mínimo, 4 motivos, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que os fibroblastos são células residentes e que vão simplesmente, fabricar algumas proteínas, e aí eu posso citar o colágeno e a elastina, e que os fibroblastos também estão relacionados com a fabricação de outras moléculas. E que outras moléculas seriam essas? Vou dar alguns exemplos: glicosaminoglicanos, glicoproteínas multiadesivas, dentre outras moléculas, tá? Estou citando aqui apenas algumas.
Uma outra característica com relação aos fibroblastos é que de todas as células do tecido conjuntivo, os fibroblastos são as mais fáceis de serem encontradas. Por isso que aqui, ó, nessa segunda observação, eu coloquei mais comuns. Ô, profa, eu estou vendo aí que tem uma observação, né, com uma frase estranha, modulação de atividade metabólica. O que isso quer dizer? Vamos lá. Antes de você entender o que significa modulação de atividade metabólica, é importante que você entenda que os fibroblastos, enquanto células residentes, são células que vão conseguir modular, vão conseguir controlar a sua atividade metabólica. E acredite, essa modulação de atividade metabólica que os fibroblastos possuem a capacidade de realizar influencia inclusive na morfologia da célula. É por isso que nos livros de histologia você vai encontrar a denominação fibroblastos e fibrócitos, tá bom? É justamente devido a essa modulação de atividade metabólica. E aí, uma outra observação bem legal que eu quero falar agora é com relação a algumas características da célula, né? Então, quando eu penso nos fibroblastos, os fibroblastos são células que apresentam um citoplasma abundante. Então, significa que o citoplasma é o meio intracelular e que ali eu vou ter uma grande quantidade de substâncias. Outro ponto muito importante com relação aos fibroblastos é que, no geral, são células que apresentam o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi muito desenvolvidos, né? Então, são células que apresentam essas organelas em pleno desenvolvimento, tá? E fica fácil da gente entender porque é uma célula cuja especialidade é a síntese, né? Fabricação de substâncias. Então, uma coisa está automaticamente ligada à outra. E gostaria também de destacar a questão do núcleo dos fibroblastos, tá? Ou seja, normalmente os fibroblastos são células que apresentam um núcleo ovoide e grande. Acompanhe aqui comigo, ó. Vou fazer aqui um rabisco na imagem, tá? Ó, núcleo ovoide, olha lá a forma ovoide. E eu quero que você perceba que essa célula tem realmente o núcleo muito desenvolvido, né? A gente vê aí de forma muito evidente que é um núcleo grande. A gente observa sem dificuldade o tamanho desse núcleo. Vale também a pena comentar que não é só o núcleo que é bem desenvolvido, tá? O nucleolo também apresenta esta mesma característica, certo? E acredito que, embora seja óbvio, ainda assim eu faço questão de alertar, né, que essa célula aqui, ela é um fibroblasto, né? Justamente o tema da nossa aula de hoje. Perfeito, meus amores? Espero que vocês tenham entendido com muito carinho. Se porventura ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser uma verdadeira honra te ajudar. Querido desbravador, espero que você tenha gostado deste nosso conteúdo de hoje a respeito de células residentes e transitórias focando nos fibroblastos. Lembrando que tecido conjuntivo é um assunto imenso, enorme, então você ainda vai ver muito vídeo aqui de tecido conjuntivo neste canal, daí a importância de, mais uma vez, você se inscrever e ativar as notificações, ok? Mais uma vez, gratidão por ter você aqui comigo e um grande beijo e te espero no próximo vídeo.